Oi, gente maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui no meu cantinho porque eu tô gravando vídeos por outro canal. Hoje eu pintei o cabelo, então tava finalizando aqui o vídeo do cabelo. E eu quero comentar com vocês algo aí que eu passei tem umas 2 semanas. Eu não gosto de fazer vídeo e ficar me puxando, só tô arrumando aqui mesmo, tá? Que eu tava fazendo algumas coisas e a blusinha saiu fora do lugar. Passei por um momento aí bem desagradável pra mim e eu quero comentar isso com vocês. Mas antes eu preciso deixar claro 2 coisinhas. A primeira é que eu não vou generalizar, eu tenho a consciência de que os homens não são todos iguais. Eu sei sim que tem muitos homens que respeitam de fato as mulheres, então eu sei disso, tá? Mesmo que eu não fale isso várias vezes durante o vídeo, eu sei que não são todos iguais. A segunda coisa também é que o que eu vou contar aqui não é nada comparado ao que as mulheres passam todos os dias, infelizmente, nos seus trabalhos, pegando o ônibus, pegando o trem e por aí vai. Então eu sei que as mulheres sofrem muito assédio, né? E a gente sabe tudo isso que vem também por aí. Eu sou uma pessoa que eu sempre caminhei na rua, sempre fiz as coisas de ônibus ou a pé. Uma pequena parte da minha vida eu tive moto e eu também passei por poucas e boas aí na rua. Na rua indo trabalhar, voltando do trabalho, indo pra escola, no ônibus, indo pra parada de ônibus. Aqui a gente fala parada de ônibus e não ponto de ônibus. Então assim, eu passei por muita coisa, né, nesses anos aí de vida. E coisas que eu posso falar que me deixaram alguns traumas, assim. Nunca falei abertamente sobre isso, eu até fico meio sem jeito de falar, mas foram coisas que eu passei e que eu poderia falar hoje em outros vídeos mais específicos sobre isso. Contudo, são coisas assim mais pesadas mesmo, pesadas de verdade, muito sérias assim. Mas enfim, então o que aconteceu comigo aí umas 2 semanas atrás? Eu saí daqui de casa para ir pra academia, eu vou todos os dias pra academia ali depois do meio-dia, então meu marido sai para trabalhar, a gente desce aqui junto no prédio e eu vou pra academia. E a academia é aqui pertinho, eu costumo falar que é na outra esquina, é muito tranquila, eu vou aqui pela avenida, tudo muito movimentado, tudo aberto, né, e tal, e muita gente na rua. Então, esse respectivo dia eu tava indo pra academia e na minha frente, assim, em um determinado altura ali da rua, um homem, né, tava caminhando na minha frente e tudo bem. Então ele deu uma olhadinha pra trás, olhou de novo assim em seguidinha, e aí a gente que é mulher já sabe como que é, né? Novamente, não tô generalizando, mas a gente tá sozinha na rua, a gente vê um negocinho e já fica assim, é normal. Então eu já meio que me liguei naquilo ali, né? Tava eu de roupa de academia, com a minha garrafinha, minha luva e a minha toalhinha na mão. É o que eu levo, não levo nem celular, não levo nada. Então nisso o homem tirou aqui o celular do bolso e diminuiu o passo. Mexendo no celular, caminhando, diminuiu o passo e eu diminuí o passo também pra ficar ali atrás dele. Não queria passar por ele. E a minha academia já era na esquina, tava vendo ali a academia, né? E aí então, numa altura aí, antes de chegar na academia, ele parou na calçada. E só que tinha uma loja aberta ali, tem uma loja de carro e gente ali fora e eu, tranquilo. Eu abri mesmo pra ele ver que eu queria passar longe dele, abri pra poder passar e quando eu passei ele falou alguma coisa que assim, a pessoa tá parada, olhando ali no celular, sei lá, eu fingindo que seja, de máscara e de óculos, né? Uma pessoa que eu não conheço. Então, claro que eu fiquei ali, né, meio que mirando ele até chegar próximo, quando eu vi que ele parou, e ele parou e virou assim pra mim, ficou no celular, e eu abri e passei. Então, no que eu tô passando, ele tá aqui e ele fala alguma coisa pra mim e tipo assim, com máscara, com barulho de carro, sabe? Um negócio assim, passei reto, né? E foi muito rápido, mas assim, depois que ele falou, eu me liguei no que ele falou. Então ele falou algo assim, ó: ainda bem que a gente tá de máscara, né? Só que nisso eu já tinha passado por ele. E ele me xingou, ele, nossa, que guria antipática! E nisso era bem na esquina da minha academia, eu já tava atravessando a rua. E eu tenho a impressão de que ele baixou a máscara porque a voz dele, né, ficou num tom diferente. E ele gritou, antipática, sua horrorosa! Gritou lá mais algumas coisas assim, me ofendendo. Eu não demonstrei pra ele, ele ficou lá na esquina, mas o meu coração batia aqui. Assim, aquilo me passou muitas coisas pela cabeça, sabe? É isso que pra mim é o pior. Eu sei que uma coisa dessa que acontece, a gente fica com vergonha, a gente fica, não sei, eu sei disso e isso é horrível, eu sei.
Mas, como que eu vou falar, o psicológico me abala muito. Então, eu entrei na academia e o meu coração parece que batia aqui, eu tava de máscara, não dá pra entrar sem máscara na academia, então eu queria entrar pra não ficar ali fora, entende? Então eu entrei e a academia, então, tem uma parte assim da frente que é toda de vidro e ali nesse vidro ficam as esteiras. Então eu entrei, passei a roletinha, peguei minha garrafinha de álcool e já fui pra esteira. Não tinha ninguém nessa hora, não tinha ninguém na academia. Assim, ninguém de aluno, né? Peguei ali a primeira esteira e subi ali e não consegui andar direito, não consegui respirar direito, já tenho probleminha pra respirar, vocês sabem. E aquele momento pra mim foi muito ruim, eu achei que, sei lá, eu ia infartar, porque eu realmente fiquei muito nervosa, fiquei com vergonha, fiquei constrangida, fiquei sem entender tudo junto. Então eu tava ali me arrumando, né, na esteira e botando a garrafinha e garrafa de água e garrafa de álcool e passando álcool na mão, tudo junto. E eu olho assim pra rua, porque é naquela rua que eu vinha, então é aquela esquina que eu atravessei, e o homem tava ali na esquina. E eu não queria ficar olhando porque a gente já sabe como é que é, né? Se tu olha pra se cuidar e o homem vê que tu tá olhando, não são todos, repito. Ah, vai achar que tu tá dando bola, sabe? E não é. E eu não queria então ficar olhando, né, pra ver onde ele ia ir, ou seria ficar ali. E eu já fiquei com medo, já fiquei pensando na hora que eu ia sair da academia. Por que isso tudo que eu tô falando pra vocês? Porque a gente vê cada coisa por aí, tipo assim, ah, só xingou, beleza, falou uns negócios, tá, tchau. Tá, tudo bem, tchau. Só que às vezes o cara te espera, o cara te atira alguma coisa. Um exemplo, um parênteses aqui na minha história. Um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, na capital, né, Porto Alegre, há uns meses atrás aí, tinha um carro que passava com alguns homens dentro jogando ácido nas mulheres na rua. Então assim, só por maldade, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente tem medo que aconteça. Sei lá, o cara tá armado, se esconde, dá um tiro, enfim. Bom, então naquele momento ali de sufoco, sem conseguir respirar direito, não conseguia caminhar direito, pra mim foi tudo estranho, eu tava pensando na hora de ir embora. E aí eu olhei de novo, ele não tava mais. Então fiquei na esteira ali, né, de frente pra esse vidro que fica de frente pra avenida. Então eu já fiquei olhando pra todos os lugares, se tinha um carro, se ele entrou em algum lugar, se estava em outro lugar, enfim, não vi mais o tal homem. E bom, aquele dia então eu malhei, mas aí não malhei tão bem, porque eu tava preocupada na hora de ir embora. E aí saí da academia, olhei, lógico, pra todos os lados, olhei bem, quase que vim caminhando assim, tipo, no meio da rua, pra não ficar na calçada, porque, né? Cheguei em casa, tava nervosa e tal, aí mandei um áudio pro meu marido, eu sempre aviso ele quando eu chego, né? Ah, cheguei, tô bem, o treino foi assim, 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 nesse dia avisei, mandei um áudio pra ele comentando, né, do que aconteceu. E assim, fiquei pensando naquilo e tal, mas assim, até um certo ponto do dia eu esqueci, porque eu também fui trabalhar, fui comer, fui tomar banho, fui mexer com o cabelo e esqueci. À noite meu marido chegou, a gente meio que debateu sobre o assunto e tal, falamos um pouquinho e tá. Passou. Então essa noite eu já não dormi direito, sabe? Eu já não durmo direito, na verdade, vocês sabem, eu tenho um problema com sono, só que essa noite pra mim foi bem pior, eu não sabia o porquê, porque eu tinha esquecido desse negócio, entendeu? Tinha esquecido. Mas não dormi direito, tive um sono tumultuado. No outro dia pela manhã, acordei normal, o marido foi trabalhar, fui tomar meu café, fui fazer minhas coisas, fui trabalhar. E aí, meio da manhã, assim, eu sempre arrumo a minha roupa da academia, né? Eu sempre deixo tudo pronto. Chegou na hora de ir, só coloco a roupa e vou. E aí, quando eu pensei, vou arrumar minha roupa pra ir pra academia. Naquele momento que eu pensei na academia, eu lembrei do que tinha acontecido no dia anterior. E foi horrível a sensação que eu tive. Gente, foi horrível. Parece que toda aquela sensação que eu não tive antes, assim, na hora, por tudo que eu contei pra vocês, claro, né? Fiquei com vergonha e com medo. Eu tive nesse momento aí na manhã do dia seguinte e foi uma sensação horrível. Na hora, assim, ó, a minha respiração mudou. Na hora eu tive uma dor aqui na minha garganta que parecia que eu tinha uma bola, eu não ia conseguir respirar direito. Foi uma sensação realmente muito ruim. Eu perdi a fome, assim, naquele momento. Eu ia comer alguma coisa depois de arrumar minha roupa. E ficou tudo estranho, assim, sabe? E eu pensava, nossa, né, foi uma coisa que aconteceu, passou, mas aí o meu medo é que o homem estivesse lá de novo. Aí eu fiquei pensando, sabe, poxa, que injusto, né, algo que acontece com a gente e deixa a gente desestabilizada dessa maneira. Mas eu sei qual é que é, e tu que é mulher também vai me entender. O que a gente, no caso eu, vou falar de mim agora, né, o que eu mais pesa pra mim, o fato em si, claro, imagina, o fato em si é horrível, mas assim, o que mais pesa pra mim é aquela sensação de não poder fazer nada.
É a sensação que eu tenho. Isso pra mim me fere, me dói, porque é algo que eu não preciso passar, algo que tu que tá me assistindo não precisa passar. E a gente passa. E aí, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, a gente fica com aquela sensação de impotência, de não poder fazer nada, porque pelo medo, né, que a gente tem, sei lá, do cara se revoltar, de dar um soco. Repito, várias vezes a gente vê aí as notícias, né, estão aí pra gente ver. Então são várias coisas que passam pela nossa cabeça, né? Que a gente pensa, poxa, mas se eu fizer alguma coisa pode acontecer isso, isso e aquele outro. Então tem aquele sentimento de, sei lá, de não poder fazer nada. E aí então nessa manhã foi bem estranho pra mim, meu marido chegou pra almoçar e a gente foi almoçar e aí a gente tava conversando assim, né, coisas aleatórias, eu não tinha fome, eu tava toda estranha, lógico que eu não tava com vontade de ir pra academia, tava prontinha, tava com a roupa tudo, mas eu não tava com vontade de ir. E aí a gente entrou nesse assunto, né, comentou o que tinha acontecido no dia anterior. E meu marido falou assim, pois é, eu até ia comentar contigo, que eu tô pensando, eu acho que eu vou descer contigo ali na academia, a gente sai um pouquinho mais cedo, tipo 5 minutos mais cedo eu desço contigo, te deixo ali e vou trabalhar. Ele trabalha perto também, vai a pé. Quando ele falou aquilo pra mim, é como se ele tivesse tirado com a mão tudo que eu tava sentindo, tudo passou. Eu tive fome, eu fiquei alegre, as coisas ficaram com uma cor diferente. Pra mim, gente, assim, foi a melhor sensação. Ou seja, como eu falei, né? O que aconteceu comigo não é nada comparado ao que acontece aí com as mulheres todos os dias. Só que a sensação que fica na gente é horrível. É uma sensação assim que não tem como explicar. É uma mistura de medo com incerteza, né? E ao mesmo tempo a gente não quer, tipo, ficar com aquela coisa na cabeça, sabe? Porque aí tu deixa o medo tomar conta, sei lá, tu tem que viver, tu tem que fazer as coisas, tu tem que sair na rua. Tu entende o que eu tô falando, né? E é capaz disso evoluir, daí tu não querer sair na rua e tal. E bom, esse sentimento então que eu queria, né, compartilhar com vocês, isso é muito ruim a gente se sentir dessa maneira. Confesso, assim, que eu não esqueci disso, eu passo todos os dias por ali. Eu tenho sim medo que o homem novamente esteja ali, esteja dentro de algum carro, que eu não veja ele. Mas assim, também pode acontecer que o cara nem tá mais aí, o cara nem lembra mais desse dia que aconteceu, o cara, enfim, tá muito longe, né, se Deus quiser. E eu tô ainda com isso na cabeça, né? Então é muito ruim a gente passar por esse tipo de coisa. E nos últimos dias, assim, então, eu venho me sentindo de uma maneira um pouquinho diferente do que eu me sinto todos os dias, né? Eu medito, eu tento fazer aquela respiração pelo diafragma, acho que é assim que fala, não sei. Pra ficar um pouco mais calma, porque quando eu me pego, gente, assim, no meio do dia, fazendo alguma coisa, eu tô com aquela sensação de aperto de bola, assim, sabe, na garganta, é muito ruim. Eu passei por isso algumas vezes já há muito tempo atrás, em algumas situações complicadas que a gente passou. Eu sei que é o sistema nervoso ali que tá um pouquinho alterado. Mas eu queria mesmo era dividir com vocês, porque eu sei que a gente aí, mulher, eu vou falar assim até que toda mulher, né, já passou por algum momento delicado, algo que não foi tão legal. E é bacana relatar isso com alguém. Não moro mais lá, né, com a minha sogra, a gente morava embaixo da casa da minha sogra, que a minha sogra, assim, pra mim é uma das melhores amigas que eu tenho, eu me dou muito bem com ela, ela é maravilhosa comigo, a gente bate altos papos, altas conversas, eu conversei coisas com ela que eu nunca contei pra ninguém e ela sabe disso, então eu sinto muita falta, né, dessa conversa. E aí eu decidi, então, conversar com vocês e deixar o meu relato aqui. Era isso então. Se tu ficou até no final desse vídeo, eu agradeço por ter me escutado. Se tu quer compartilhar alguma coisa, alguma passagem que tu teve que não foi tão agradável, infelizmente, se tu quiser escrever um textinho e deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Eu vou ler com certeza. Muito obrigada por ficar nesse vídeo e que Deus te abençoe.